Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar aí sobre três assuntos aqui. A análise de resultados aí do Banco Itaú. O banco reportou recorde de lucros no mercado. Iremos falar sobre essa alta expressiva nas ações da Ambipar e o que motivou as ações subirem mais de 560%. E realmente a Ambipar subiu, chegou a se valorizar mais de 1000% em menos de 2 meses, tá? Essa alta aqui foi realmente muito expressiva. E também falaremos sobre os resultados de Copasa, tá? A empresa ainda segue barata no mercado e tem pago os excelentes dividendos, tá? Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem o vídeo e não se esqueçam de deixar nos comentários aí sugestões que vocês queiram que eu realize aqui no canal. Bom, começando então aqui, pessoal, primeiramente aqui com a análise do Banco Itaú. O banco reportou resultados muito sólidos nesse trimestre, tá? No caso, um lucro de 10,1 bilhões, foi o bancão que mais reportou lucros de forma líquida aqui no mercado. Então, o resultado recorrente gerencial foi de 10,1 bilhões. O ROI do banco se encerrou em 23,6%, realmente um ROI muito elevado, mas com os ajustes temos um ROI de 22,4%. Então, realmente um ROI muito bom. A carteira de crédito do banco se encerrou em 1,2 trilhões, tá? Isso aqui está em bilhões, mas não é. A carteira do banco já é aí em 1,2 trilhões, ou seja, realmente uma carteira de crédito aí bastante elevada, tá? As receitas com cartão de crédito, crédito pessoal, crédito consignado cresceram de uma maneira bem expressiva, uma alta de 9,7% no acumulado e na ótica trimestral uma alta de 2,3%. Então, todas as linhas de negócio do Banco Itaú acabaram crescendo de uma maneira bem expressiva. E vale ressaltar que a carteira de crédito do Banco Itaú também é bem verticalizada. Por quê? Porque depende aí de pessoa jurídica como grande parte da receita aí financeira do banco, tá? Ou seja, grande parte da carteira de crédito do Itaú é para PJ, né? E que tem aí um nível de inadimplência muito menor do que as pessoas físicas, tá? Então isso mostra aí a resiliência do Banco Itaú nesse quesito, tá? Já se o Banco Itaú tivesse uma carteira atrelada totalmente para a pessoa física, ele sofreria riscos de inadimplência muito elevados, assim como, por exemplo, como o Santander e o Bradesco, que tem a carteira ali mais atrelada principalmente no varejo e pequenas e médias empresas, tá? Se a gente olhar aqui a margem média analisada do Banco Itaú, continua muito atrativa, em 8,8%, e a média analisada em 9,5%, tá? E vejam que as margens do banco só têm crescido, tá? A margem acabou crescendo aí de uma maneira bem expressiva desde aí que o banco começou a operar desses resultados. Perceba que mesmo na pandemia, o Itaú teve uma evolução do seu lucro muito expressiva. Isso mostra a resiliência do banco. Realmente, em termos qualitativos, é um banco muito bom, tá? E eu basicamente só não tenho o Itaú em carteira por conta de termos quantitativos, que eu já vou explicar a seguir. Mas se fôssemos considerar apenas o qualitativo, realmente é um excelente banco, tá? E se olharmos aqui a receita de serviços com resultados de seguros, perceba que também cresceu em uma ótica anual em 4,2% de cartões de crédito e débito, emissão 8,4% e todas as suas outras linhas de negócio cresceram de uma maneira bem expressiva. A qualidade de crédito do banco continua muito boa, tá? Perceba aqui 2,5%, deve até uma alta aí do trimestre anterior. E perceba aqui que a qualidade de crédito continua acima do sistema financeiro nacional. Tanto que pessoas físicas, micro, pequenas e médias empresas, grandes empresas e outros, tá? Então, pela carteira do Banco Itaú ser atrelada principalmente para a PJ, que envolve empresas, né, consequentemente por uma inadimplência baixa, geralmente a qualidade do crédito continuará bem expressiva aí para o banco, tá? Índice de cobertura muito acima aí do sistema financeiro nacional, índice de eficiência só tem caído, isso mostra resiliência, tá? Quanto menor, melhor, porque o banco está gastando menos para gerar mais receita, tá? Partindo aqui para os termos quantitativos do banco, é um banco que negocia um múltiplo de 8,53 vezes. Não acho que é um banco caro, tá? Mas é um banco aí que segue abaixo da média do Ibovespa, 1,63 vezes valor patrimonial e até que tem pago um dividend yield razoável, tá? Se a gente pegar aqui o inverso do preço sobre lucro, tá? Mas antes de fazer o inverso do preço sobre lucro, vale ressaltar que o Itaú ele aumentou o seu payout. Então ele prevê aí um payout de 60% para esse ano. Então podemos sim ver bons proventos. A única coisa que eu não gosto do Itaú é essa oscilação que o banco tem de payout. Uma hora ele paga um payout alto, uma hora eles reduzem o payout. Então isso me deixa um pouco desconfortável no Itaú, porque eles acabam não mantendo uma periodicidade de payout, tá? Mas vamos considerar aqui então nesse cálculo, tá?
Se a gente pegar aqui 1 dividido por 8,53, nós temos na sua totalidade 11% de yield, tá? Se a gente pegar aqui 0,11 e multiplicar pelo payout que o Itaú está pagando no momento, temos um yield que chega a 7,34%. Então podemos sim ver bons dividendos para o Banco Itaú se ele manter essa média aqui de pagar 60% do lucro líquido em forma de proventos, tá? Mesmo assim é um banco que gerou um valor muito bom para o acionista, tá? 476% já considerando a reaplicação do provento nos últimos 10 anos, né? Opera com excelentes margens, tem um bom ROI, então não vejo como problema aqui o Itaú. Claro, a média de dividend yield não é a das melhores, mas se você pegou o banco aí no bom preço, até porque o Itaú já foi cotado em níveis bem mais baixos de cotação, perceba aqui, ó, mais ou menos em 2020, lá na pandemia, que os bancos também ficaram subprecificados. No momento atual, os bancos também estão baratos, mas na pandemia os bancos ficaram mais largados ainda pelo mercado. Então vimos aí Itaú negociando a R$ 15, né? Imagina se a gente pegar aqui o dividendo por ação que o Itaú anunciou, se a gente pegar aqui na plataforma dos Status Invest, vocês podem encontrar aí o yield que foi pago de forma por ação, tá? Até porque ali no Investidor 10, ele apenas contabiliza a porcentagem de dividend yield. Então vamos pegar aqui então quanto que o Itaú pagou de forma anualizada aos seus acionistas em forma de proventos, tá? Se a gente pegar aqui em 2023, não considerando esse ano, porque esse ano realmente está bem robusto, vamos pegar aí 1,25 por ação. 1,25 por ação dividido para quem pagou o banco na pandemia a R$ 15, tem um yield on cost de 8,3%. Então isso mostra que mesmo anos que o Itaú pagou baixos proventos, né, você ainda teria um excelente yield aí comparando com a sua média on cost, tá? Mas aqui entra o meu ponto de vista, tá? Eu não estou comprando o Banco Itaú e nem pretendo comprar, até porque o seu par, que é comparável totalmente, é o Banco do Brasil, tá? E perceba que o Banco do Brasil tem reportado resultados semelhantes ao do Banco Itaú. Tem um lucro líquido basicamente semelhante na ótica anual, margens parecidas. Perceba que se a gente comparar as margens aqui do Banco do Brasil é muito próxima do Banco Itaú, e perceba que o ROI também é muito próximo. O Itaú tem uma média de ROI só um pouco maior, tá? Mais ainda o Banco do Brasil reporta ROIs excelentes. E o CAGR de lucros, o crescimento de lucros do Banco do Brasil, está muito mais acentuado. Então temos um banco que está lucrando semelhante ao Itaú, entregando o mesmo patamar de rentabilidade, e é cotado por múltiplos na Bolsa de Valores muito inferiores. Não é à toa que, se a gente pegar aqui o valor de mercado do Banco Itaú, ele é cotado na Bolsa de Valores, pessoal, se vocês olharem aqui o valor de mercado da empresa, a 340 bilhões de reais. Sabe quanto é o valor de mercado do Banco do Brasil hoje na Bolsa? Claro, ela é uma estatal, mas não vamos tirar aí essa questão de estatal e apenas se basear pelos resultados apresentados, tá? Até porque nós apenas nos baseamos por fatos e não aí por questões especulativas, tá? Se a gente pegar aqui o valor de mercado do Banco do Brasil, ele é cotado a 167 bilhões de reais. Para o Banco do Brasil chegar ao valor de mercado do Itaú, ele teria que pelo menos se apreciar no mínimo 100%, tá? Isso mostra aqui que um banco semelhante aqui de resultados ao Banco Itaú e continua bem mais subprecificado do que o Banco Itaú. Então, basicamente, gosto sim do Itaú, mas eu prefiro o Banco do Brasil porque, em termos de múltiplos, o Banco do Brasil está muito mais barato, tá? Tem, ao meu ver, sim, claro, nada é recomendação mais upside, portanto, também aí tem dividendos muito satisfatórios. Se a gente usar aqui o inverso do preço sobre lucro de 5,18, tá? Temos aí um dividend yield na sua totalidade de 0,19. O banco já confirmou que vai pagar 45%, tá? Então, se a gente pegar 45%, mostra um yield de 8,5%. Claro, o yield vai ser ainda maior que esse, até porque o banco já projeta crescimento de lucros, né, para os próximos anos. O Banco do Brasil projeta lucrar 40 bilhões para o ano de 2024. E isso poderia gerar, né, um yield de R$ 3 por ação. Se a gente pegar aqui R$ 3 e dividir pela cotação atual do banco de 29,25, temos um yield de 10,2%. Então, está pagando yields mais altos que o Banco Itaú e está cotado a múltiplos bem inferiores. Por isso que o Banco do Brasil hoje representa a maior posição aí da minha carteira de ações. Hoje eu possuo 3.215 ações aí do banco e pretendo continuar comprando. Meu preço teto, considerando aqui R$ 3 no cenário mais otimista, tá? Vamos colocar uma margem para baixo, até porque o banco está com umas provisões aí. Vamos considerar aqui dividido pela taxa de desconto de 9%, porque é uma estatal, né? Tem um preço teto de R$ 32, que nessas cotações que o banco se encontra agora de 29,25, ainda temos uma margem de segurança de 9,4%. Então até R$ 30 aí
não vejo problema para a minha estratégia, estar comprando o Banco do Brasil. Claro, acima já desse preço, eu já fico mais cauteloso e apenas mantendo e colhendo os frutos que ele for me produzindo e reaplicando em outras empresas que eu julgar interessante. Partindo aqui então para a Ambipar, pessoal, realmente a empresa teve uma alta absurda no mercado financeiro, tá? Se a gente pegar aqui as cotações da Ambipar, vimos uma alta de que ela saiu aí no dia 14 de junho. Se a gente colocar aqui sem a cotação ajustada, até porque essas cotações elas são ajustadas por proventos, peguem a cotação padrão. Olhem só isso aqui, pessoal. A Ambipar, no dia 18/6, estava cotada a 8,62. De repente, a ação subiu fortemente, tá? E chegou aos R$ 109. Isso representa uma alta de 1000%, tá? A ação chegou a se valorizar aí 1000%. Mas o que fez com que a Ambipar se valorizasse tanto nesse período, tá? Os resultados, sim, vieram um pouco maior do que o esperado pelo mercado, né? Tivemos um aumento aí de receita líquida, crescimento na gestão e valorização de resíduos, até porque a Ambipar hoje, ela é uma empresa que atua nessa parte de resíduos, né? Se a gente olhar aqui no próprio RI da Ambipar, ela mostra aí as atuações da empresa, tá? E a empresa cita que melhorou sua receita líquida para este trimestre, EBITDA trimestral, margem EBITDA acabou saltando, menor CAPEX já entregue, mas, pessoal, essa alta, na minha opinião, não se justifica os resultados. Até porque a Ambipar ainda opera com uma dívida líquida muito elevada, de 10,10 vezes para uma empresa industrial. Então mostra que a empresa ainda está com uma dívida alta, por mais que tenha crescido os seus resultados, a empresa não geraria um motivo para uma alta tão grande nas ações. Ao meu ver, essa alta é meramente especulativa, tá? Até porque grandes fundos estavam shorteados aqui no papel e uma hora a empresa vindo com um resultado um pouquinho melhor, mesmo que não foi um baita lá resultado maravilhoso, as pessoas, no caso os fundos locais, né, porque não é nem pessoa física, são fundos locais que estavam aqui shorteados e vendidos no papel, tiveram que recomprar as ações do mercado, porque eles não viam mais aí um potencial de alta tão grande, um potencial de baixa, né? Porque quem está vendendo a descoberto quer ganhar com a baixa da ação, né? Perceba que a Ambipar veio caindo forte desde o ano retrasado. E aí, a empresa vindo com uma recuperação de resultados, os fundos locais já tiveram que realizar recompras. Consequentemente, isso acabou inflacionando o preço do papel aqui a R$ 109. Então, realmente foi uma alta bem especulativa mesmo, tá? Realmente era impossível de prever esse movimento aqui na Ambipar, porque é meramente especulativo. Tanto que ela chegou aqui a R$ 109 e já voltou a corrigir, caindo aqui para os 77, tá? Então, para uma ação que negocia com PLs negativos, tá? Vocês podem perceber que a Ambipar não é lá essas empresas, tá? E se a gente observar aqui em termos qualitativos, perceba que a Ambipar reportou prejuízo nos últimos 12 meses, tá? 142 milhões de prejuízo. Em 2023, 56 milhões de lucro. Então isso aqui não vale de fato toda essa alta que a Ambipar enfrentou na cotação. Isso aqui foi por questões meramente especulativas. E uma empresa que tem um EBIT de 1,11 bilhões e tem uma dívida de 5 bilhões, a empresa tem muito mais dívida do que caixa. Então, no pessoal, realmente, apenas por um resultado um pouquinho melhor do que esperado, isso já foi motivo aqui dos fundos locais acabarem recomprando as suas ações e, consequentemente, a ação disparou aí na Bolsa de Valores, fez com que a empresa tivesse toda essa alta. E a propósito, antes dessa alta, a Ambipar ela era uma microcap, né, avaliada em 1, 2 bilhões de valor de mercado. E para quem não sabe, as small caps elas são mais sensíveis ao capital especulativo, né? Por isso que a empresa acabou se valorizando tanto nesse período, né? Eu não me posicionaria em Ambipar nesses preços, tá? Porque essa alta é meramente especulativa, sem fundamentos nenhum. É aí uma empresa que tem aí grande parte aí, no caso de compradores especulativos, temos fundos e grandes algoritmos de negociação operando com esse tipo de empresa. Então, particularmente, eu fico de longe, principalmente porque é uma empresa que não tem resultados muito sólidos, tá? Partindo aqui para a Copasa, pessoal, vemos resultados também muito bons na empresa, tá? A empresa saltou 10,7% na sua receita líquida, custos de despesas diminuíram 3,6%, outras receitas aumentaram 17% e o EBITDA da Copasa saltou aí 41,4%. Então a empresa reportou um crescimento muito expressivo, tá? Com a parte de água, vemos um aumento de receita líquida de 887 milhões para 1,1 bilhão, tá? Acréscimos aí de ligação de esgotos de água e resíduos sólidos, tá? Os custos administráveis com o pessoal tiveram uma queda, então a empresa controlou suas despesas e aumentou a sua eficiência no quesito receita líquida e lucro líquido, tá? Se olharmos aqui também outros pontos da Copasa, o EBITDA da empresa saltou 30,4%. Claro, esse é o lucro, perdão, e o EBITDA saltou
12,1% aí, de uma maneira bem expressiva, tá? O Capex da Copasa continua até que de uma ácido, né, se a gente observar aqui, mas a empresa não projeta grandes investimentos aí para os próximos anos, tá? Aquela empresa ali que está prevendo, claro, investimentos consideráveis, mas acredito que a empresa tem condições totais de ter esses investimentos em linha e continuar mantendo um pagamento de dividendos atrativo. E a dívida líquida da Copasa está muito controlada, e 1,6 dívida líquida sobre EBITDA, sinal que 1 ano e meio de geração de caixa, ela já consegue quitar toda a dívida dela, tá? E também está no setor altamente perene, como o setor de saneamento, alta barreira de entrada, né? Consequentemente, uma empresa que tem aí boas perspectivas, pelo menos de manter esses pagamentos ao longo dos anos, tá? Claro, a empresa tem pago dividendo extraordinário, mas ainda assim a Copasa prevê um pagamento de 50% do lucro líquido, se a dívida líquida sobre EBITDA ficar inferior a 2,5 vezes, tá? Então, realmente aqui a Copasa está com uma dívida controlada, ela pode consequentemente manter esse pagamento de 50% facilmente, tá? Se observarmos aqui a Copasa em termos de múltiplos, hoje a empresa é cotada a 6 vezes lucro, tá? Para mim está barata, mas eu particularmente não fico com Copasa nesses preços, tá? Vamos supor aqui que a empresa replique, se a gente pegar aqui e colocar um cálculo para que a gente tenha uma noção, a Copasa, ela teve um lucro líquido aí no ano de 2023 de 1,38 bilhão. Vamos supor que ela mantenha esse lucro líquido, tá? Mesmo que ela tenha enfrentado os resultados extraordinários, vamos considerar aqui que a empresa realmente tenha isso aqui de resultado operacional. Se a gente pegar hoje o valor de mercado da Copasa e dividir pelo lucro líquido, ela está cotada de fato a 6 vezes lucro. Mas vamos colocar aqui, ó, 1,8 bilhão, tá? Que é o resultado operacional que a gente projeta para a Copasa, e vamos dividir pela quantidade de ações que há no mercado, tá? Hoje a Copasa detém uma quantidade de ações de 380 milhões de ações, tá? Vamos dividir isso aqui para a gente encontrar o LPA da empresa, tá? Hoje o LPA é de 4,73. Se a Copasa pagar metade de 4,73, que é aí de fato o payout que a empresa aprovou, temos 2,36 por ação. Se a gente dividir esse resultado, né, pelas cotações que a Copasa se encontra no momento, de 23,28, temos aí um yield de 10,1%. Se a gente considerar aqui 2,36 dividido por 9%, tá? Temos um teto de 26,22. Só que aí é que mora o perigo. Dentre esses resultados da Copasa, tem extraordinários, tá? Por isso que eu aconselho vocês se basearem pelo lucro líquido do ano de 2022, porque nesse ano não tivemos resultados extraordinários. Então, se a gente pegar aqui 880 milhões, tá? Que é um lucro líquido muito mais conservador para a Copasa, podemos até arredondar para 1 bilhão, não tem problema. A empresa pode sim ter uma margem para cima e lucrar 1 bilhão de reais. E dividir no caso aí, pela quantidade de ações que a empresa possui, temos um dividendo de 2,62 por ação, tá? 2,62 por ação, no caso o LPA aí da empresa, vezes um payout de 50%, né? Temos 1,31. E se a gente dividir 1,31 dividido aí por 9%, teremos um preço teto em Copasa de 14,55, tá? E 2,62 por ação, se a empresa pagar em proventes, né? Dividido aqui por 9%, temos um teto de 29. Então, realmente, a Copasa, sim, tem muita margem para cima, tá, pessoal? O preço teto da empresa gira em torno de R$ 26 a R$ 29, que nessas cotações que a Copasa se encontra agora, de R$ 23, teríamos uma margem de segurança, 29 dividido por 26 e 28, positiva, de 24%. Então, basicamente, aí nesses preços, acho sim Copasa muito confortável, tá? Principalmente se ela baixar aí para baixo dos 20, acho que sim, ao meu ver, para a minha estratégia, nada é recomendação de compra ou de venda, eu posso estar sim aderindo à empresa ao meu portfólio, tá? Eu, se tivesse um volume de capital, consequentemente aderia sim, porque é uma empresa que opera com bastante desconto agora, né? Está pagando esses bons proventos, até que tem uma leve perspectiva de crescimento para os próximos anos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E sim, o Ibovespa acabou subindo muito aí nesse curto prazo, tá? Tivemos um rally aí bem expressivo. O Ibovespa chegou a uma máxima aí de 136 mil pontos. Se a gente olhar aqui o fluxo de capital estrangeiro na Bolsa de Valores, vamos ver como ele se comportou hoje, né? O fluxo de capital estrangeiro veio forte. Perceba que no dia 16 de agosto tivemos uma entrada de 2,3 bilhões de capital estrangeiro. Então o estrangeiro está muito animado aqui com o Brasil, tá? Somente porque o Fed não vai mais cortar os juros como era previsto, vai ter um corte de juros, né? E por cenários externos está muito animado aí com o Ibovespa. Então acabou ingressando capital,
consequentemente as ações brasileiras acabaram se valorizando. Percebe que o Banco do Brasil subiu aí nesses últimos 7 dias mais de 8%. E minha carteira, né, por ter aí uma exposição bem elevada no Banco do Brasil, foi junto, né? Minha carteira está aí mais ou menos, chegou aqui, né, em 100.587 investidos, né? Tanto que minha carteira esses dias estava em 90, né, 89 mil. Então isso mostra aí que realmente qualquer alta que a gente vislumbrar aqui na bolsa, isso que a bolsa nem subiu, tá? Basicamente nesse ano a bolsa andou de lado, até porque ela chegou aqui a 134 mil pontos e agora está em 136 mil pontos. Se a gente considerar, a bolsa só subiu 1%. Imagina se de fato o Ibovespa engata um ciclo de alta bem expressivo, tá? Podemos sim nos beneficiar de uma alta do Ibovespa, aumento patrimonial, fora os dividendos que vão caindo na conta que a gente vai reaplicando e tendo esse efeito composto ao longo do tempo, tá? Pessoal, vou terminar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, deixe o dedão no like, compartilhe esse vídeo e não se esqueçam de deixar nos comentários sugestões que vocês queiram que eu realize aqui no canal. Bom, pessoal, fica com Deus e fui!